Eu estive face a face com a morte. A depressão havia tomado conta da minha vida. Fala, gente boa, tudo bem? O vídeo de hoje é o vídeo mais importante da série Depressão e Suicídio. Esse vídeo eu vou contar toda a minha experiência com a depressão e com o suicídio. Não só a minha experiência, mas como também a experiência da minha família. É um vídeo, foi bem difícil de gravar, é a terceira vez que eu estou gravando. É um vídeo que me desgasta um pouco emocionalmente, mas eu tenho a plena convicção de que existe um propósito muito maior, né, acima de todas essas emoções que estão fluindo em mim, de toda essa autoexposição da minha vida, e eu espero que vidas sejam realmente salvas e que meu testemunho de superação possa realmente salvar vidas. Então vamos lá. Bom, minha história com depressão começou quando eu tinha 24 para 25 anos. Foi em 2005 quando eu tive a minha primeira crise de depressão. Na verdade, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. Naquela época, a depressão era muito, mas muito pouco falada. Existiam poucos casos de pessoas com depressão, e quem tinha depressão ocultava isso o máximo possível. Então, eu não tinha ideia dos sentimentos que eu estava sentindo. Eram sentimentos provocados pela depressão. Então eu me lembro que eu trabalhava em uma empresa de tecnologia. Eu vivia um momento de estresse muito grande durante muito tempo, trabalhando muitas horas por dia, e eu achava que tudo que eu estava sentindo era decorrente desse estresse por causa do trabalho, o cansaço, né, a falta de disposição para fazer as coisas. Mas aí depois eu comecei a entrar numa tristeza muito profunda, e eu comecei a me trancar no quarto escuro, né? Mais pra frente eu fui começar a entender que todos os sintomas que eu estava sentindo, né, como eu falei anteriormente, eu fui diagnosticada depois com um transtorno bipolar. Então eu comecei a entender, a sensação que eu tinha é que existia duas Michelles dentro de mim. Uma que eu apresentava para a sociedade, que era alegre, despojada, que era super pra cima, que estava sempre cheia de amigos, que estava sempre se divertindo nos finais de semana e tudo lindo. E a Michelle do quarto escuro, essa eu escondia de todo mundo, essa ninguém conhecia, só eu conhecia. E o que aconteceu é que cada vez mais a Michelle do quarto escuro foi tomando conta da minha vida. Ela foi tomando proporções muito maiores do que eu imaginava. Então eu comecei a entrar em processos de tristeza absurdamente profundos, dias em quarto escuro, dias sem conseguir me levantar, dias prostradas numa cama, mas também tinha dias onde eu conseguia ser muito produtiva, né? Essa é a diferença do transtorno bipolar. Então existem as fases de mania, onde você é extremamente produtivo, e você é extremamente feliz, e você está extremamente alegre, achando que você está na melhor fase da sua vida, e existem fases que você está na depressão. Eu lembro que quando eu passava entre as fases de euforia para a fase de depressão era muito difícil. Então às vezes eu estava final de semana, cheio de amigos, me divertindo. Quando chegava no domingo à noite, domingo para mim era o dia mais difícil da semana, que eu tinha que encarar a segunda-feira, que eu tinha que encarar a vida normal, que a vida tinha que prosseguir. Eram dias realmente muito difíceis. E eu foram duas coisas muito perigosas, né, que aconteceram comigo. Uma, que eu comecei a introduzir o álcool na minha vida. Então todos os dias à noite eu tinha que tomar uma cerveja para poder me desconectar, porque minha mente era ligada nos 220, né? Eu já tenho raciocínio rápido, tenho uma profissão que exige muito o raciocínio, tenho uma profissão que exige o raciocínio rápido. Então quando eu chegava à noite em casa, eu já chegava muito cansada de horas de trabalho, então eu tinha que tomar uma cerveja para me desconectar e conseguir dormir, e isso se tornou um hábito. Eu lembro que eu tomava cerveja deitada na cama, já preparada para dormir. E aí eu comecei a beber muito também nos finais de semana. Foi uma das principais características. E com a evolução do quadro, a depressão, a crise foi aumentando, e começou a me vir a vontade de morrer, o desejo de morte. Eu não conseguia mais ter prazer na vida. Quando eu começava a fazer, as coisas eram extremamente forçadas, e eu comecei a ter pensamentos de morte com muita frequência. E eu comecei a tentar me matar com muita frequência. A principal forma que eu buscava isso era
tentando cortar o pulso com facas ou estilete, mas sempre a faca estava cega demais, sempre doía demais e eu não conseguia chegar, eu não conseguia concluir. E aí um dia, depois disso eu comecei a ter muitos problemas financeiros, porque eu já estava assim, você começa a desenvolver várias compulsões, e eu tive compulsões por compras, comprava muita coisa pela internet, gastava muito dinheiro no final de semana. Comecei a desenvolver problemas financeiros e voltei a morar com os meus pais numa cidade perto de Belo Horizonte, no interior de Belo Horizonte. Quando foi um final de semana que eu estava no auge de uma crise de depressão, eu falei assim, não, esse final de semana não passa. Esse final de semana eu realmente vou me matar. E eu planejei tudo, porque como eu já tinha tentado antes e não tinha dado certo, eu sabia que doía, eu não conseguia cortar o pulso. Eu queria fazer dessa forma, queria cortar o pulso. Eu peguei e falei assim, já sei, eu vou tomar um remédio do meu pai tomava medicação para dormir, eu vou tomar uma remedicação e vou ficar um pouco descontrolada e vou ter coragem de cortar os pulsos. E aí assim eu fiz, peguei a faca, molei a faca, comprei um estilete novo por garantia, peguei uma cartela de remédio do meu pai, peguei o meu carro, passei num posto de gasolina, comprei algumas cervejas e fui para um mirante que tinha em Belo Horizonte na época. Só que foi tudo muito rápido, e a partir daí eu já não lembro mais as coisas que aconteceram, assim, eu vou te contar o que me contaram. Foi tudo muito rápido, eu tomei o remédio, tomei a cerveja e perdi completamente o controle, mas eu não lembro, mas eu não desmaiei, eu não dormi. E eu peguei o carro e saí dirigindo pela cidade de Belo Horizonte por ruas muito movimentadas, assim, com avenidas de acesso rápido da cidade. E foi, assim, um milagre de Deus eu não ter morrido. Foi completamente um milagre. Eu estar aqui com vocês hoje é um milagre de eu estar podendo contar essa história. Porque eu bati meu carro em vários lugares, bati meu carro em vários carros, cruzei canteiro, aqueles canteiros no meio de avenidas, e fui andando descontroladamente pela cidade até que uma viatura conseguiu parar o meu carro, me parar, e quando eles viram o que estava acontecendo, eles viram a cartela de remédio, a faca, eles pegaram o meu telefone e refizeram a última ligação que eu havia feito, as ligações que eu tinha mais feito para uma amiga que, por sorte, morava relativamente perto de onde eu estava. Os policiais me colocaram no carro, levaram meu carro até a casa dessa minha amiga, colocaram o carro na garagem e me deixaram com ela, com a orientação para que ela me levasse ao hospital e para que ela acionasse os meus pais. E assim foi feito. Não lembro de nada disso, gente. Foi tudo assim. Eu tive consciência disso muitos dias depois. E para mim esse foi... Eu retomei a consciência alguns dias depois na casa dos meus pais, no meu quarto na casa dos meus pais. E para mim esse foi o momento mais difícil. Foi o momento que eu falei assim, que merda, eu tô viva. Foi exatamente essa expressão que eu usei. Eu queria muito morrer, queria muito, muito, muito morrer, com todas as minhas forças. E estar viva naquele dia, naquele momento que eu retomei a minha consciência, foi muito ruim. Estava com muita raiva, mas muita raiva mesmo. E eu comecei a procurar, eu já tinha deixado alguns objetos assim no quarto que eu pudesse usar para me cortar. Não tinha mais nada, minha família já tinha sido orientada a tirar tudo. E quando foi em questões de segundos, assim, eu olhei para a parede, tinha um porta-retrato, um retrato grande, com uma foto grande. E eu, em questão de segundos, eu levantei, tranquei a porta, quebrei esse porta-retrato. E nesse exato momento, meu irmão já percebeu que tinha alguma coisa errada, já escutou o barulho trancando a porta e começou a dar chutes na porta para arrombar a porta. E eu tentando cortar os pulsos, e ele conseguiu abrir a porta e conseguiu me tirar daquela situação. E eu lembro do meu irmão enrolando as toalhas nos meus braços,
me colocando dentro do carro e me levando imediatamente para uma clínica psiquiátrica, e foi onde eu fiquei internada durante 15 dias. Estar naquela clínica foi um paradoxo para mim, porque foi ao mesmo tempo o melhor lugar do mundo e o pior lugar do mundo. Foi o melhor lugar do mundo porque foi aonde eu consegui perceber que eu estava doente de fato, porque até então eu não achava que era doença que eu estava sentindo. Eu achava que era um sentimento que eu sentia, que eu tinha, que era coisa só da minha cabeça, e era coisa da minha cabeça, é uma doença mental, um transtorno mental. Só que nessa época eu não entendia como uma doença. E aí foi onde começou toda a minha saga de tratamentos e toda a minha caminhada com relação à depressão. Foi muito difícil encarar a sociedade nessa época, foi muito vergonhoso. Eu lembro que essa semana uma menina me perguntou assim: como é que foi para você aceitar e como foi para você declarar isso para as pessoas que você estava doente, como foi para você assumir que você estava doente? Eu não tive essa escolha, né? Minha doença foi tipo um tapa na cara da sociedade, um tapa na minha cara também, né? Eu já descobri que eu estava doente, já com uma tentativa de suicídio que sinceramente deu errado, né? Por um milagre de Deus, literalmente. Né? Vocês podem perguntar assim, onde é que estava a minha relação, né? Vocês que já me conhecem sabem que eu sou crente, onde é que estava a minha relação com Deus nessa época? Nessa época eu ainda não havia me convertido, e hoje eu tenho plena convicção que Deus guardou a minha vida, que Deus me salvou, Deus enviou teus anjos para me salvar, e que acima de tudo que Deus me amou muito antes de eu conhecê-lo e muito antes de eu amá-lo. Fui conhecer o Senhor um tempo depois. Então, foi muito difícil em 2005, onde pouco se falava sobre a depressão, encarar a sociedade e começar a fazer tratamentos para ser curado. Eu demorei um tempo para me estabilizar, para só alguns meses depois, se não me engano, 6 meses depois que eu fui liberada para começar a fazer terapia. Comecei a fazer terapia e nesse tempo, assim, muito de desequilíbrio emocional, nesse tempo de crise, eu tomei uma decisão muito equivocada, né? Então, um grande conselho que eu deixo para vocês: não tomem grandes decisões em momentos de crise. Espere a poeira baixar para que vocês consigam tomar grandes decisões. Ainda dentro de uma clínica psiquiátrica, eu iniciei um relacionamento e menos de 3 anos depois, em 2007, eu já estava casada com esse rapaz. E foi um casamento que durou simplesmente 10 meses, né? Com 10 meses de casado, eu descobri que ele havia se envolvido com uma outra mulher, e nesse momento minha vida desabou. Mais uma vez eu entrei em crise de depressão. Dessa vez de uma forma completamente diferente da primeira vez. Eu sentia tanta raiva e que eu desenvolvi uma anorexia nervosa. Eu não conseguia comer. Eu sentia uma coisa entalada na minha garganta e uma raiva, uma revolta tão grande, porque eu havia não só perdido meu marido, eu também havia perdido a minha empresa, havia perdido meu apartamento, e eu havia perdido tudo. Então tudo tinha sido desabado, tinha sido traída. Lidar com a traição não é algo fácil. E aí eu comecei a minha segunda crise de depressão. Foi bem complicado sair dessa crise. Foi bem complicado lidar com a rejeição, foi bem complicado recomeçar a vida. Foi bem difícil tudo isso. Mas aconteceu algo que foi algo maravilhoso. Foi quando eu chamo essa fase foi onde eu ressignifiquei o Salvador da minha vida. No primeiro momento eu tinha feito desse rapaz o meu Salvador. Eu tinha colocado sobre ele toda a minha cura, toda a minha razão de viver, toda a minha razão de existir. E quando esse rapaz se foi da minha vida, eu fiquei perdida, fiquei completamente sem rumo.
E foi quando, nessa época que eu me divorciei, que uma amiga da minha mãe me convidou para ir para uma igreja evangélica. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tinha muito preconceito com a igreja dos crentes, muito preconceito mesmo. E eu falei assim, já não tem nada a perder mesmo, deixa eu ir lá nessa igreja dos crentes e ver o que eles têm para me oferecer. E foi exatamente assim que eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. E Deus teve um cuidado comigo, teve um trato comigo muito impressionante, porque a princípio eu ia para a igreja evangélica para receber os abraços, para receber o carinho e também para chorar durante o louvor. Aquelas músicas do louvor, gente, mexia profundamente na minha alma. E eu conseguia, meu coração, como eu tinha um coração muito racional, eu não era uma pessoa aberta ao espiritual, ao sobrenatural de Deus, eu me considerava uma pessoa agnóstica, que considerava que sim, que tinha uma pessoa, um ser de energia que controlava todo mundo, mas eu não queria essa energia para lá, eu para cá, Deus para lá e eu para cá. Então, assim, cada um no seu quadrado, literalmente. Mas com os louvores, o meu coração foi se quebrantando. E quando eu recebia a palavra ministrada, ia de encontro ao meu coração. Tinha dias que eu saía da igreja, falei assim, nossa, hoje foi para mim, essa pregação foi para mim, ele falou toda a minha vida, ele foi para mim. E numa desses dias, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e reconheci Ele como meu Senhor e Salvador. Eu dei um ressignificado ao termo Salvador. Fiz de Deus agora o meu Salvador e a minha única fonte de cura, a minha única fonte de esperança, a minha única fonte de vida. Foi um tempo de muito aprendizado na minha vida, de muito aprendizado. E quando eu me divorciei em 2008, passei esse processo de recuperação, de conversão, de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual. Quando foi no final de 2009 para 2010, eu já me sentia pronta, já me sentia bem, já me sentia restaurada. Tinha planos para ir para o Canadá fazer um curso de inglês. Já estava com tudo organizado. Eu lembro que na primeira segunda-feira útil do ano eu já estava agendado de ir na agência para poder fazer o contrato e fazer os pagamentos. E no domingo, no dia 3 de janeiro, aconteceu uma tragédia. Meu pai se enforcou. E não preciso dizer o que virou nossas vidas depois disso. Meu pai tinha transtorno bipolar, tinha mais ou menos 20 anos que ele se tratava, mas ele se tratava apenas com medicação. E 2009 tinha sido um ano muito difícil para ele, muito difícil mesmo, assim, financeiramente principalmente. Penso eu que ele já estava muito debilitado, muito incapacitado por causa da doença, consequentemente tomando decisões atrás de decisões erradas atrás de decisões erradas. E foi um ano muito difícil para ele. E no final de 2009, no domingo à noite, antes de romper o primeiro dia útil do ano, ele não teve forças para continuar a vida. E ele desistiu. Eu não vou falar como que foi, mas eu só consigo te descrever que Deus esteve com a gente o tempo inteiro, cuidando da gente o tempo inteiro. Deus me direcionou de uma forma sobrenatural como proceder com a situação. Eu consegui acionar a polícia, acionar meus familiares sem ao menos ver o corpo do meu pai. Deus me permitiu, Deus guardou a minha vida e a vida da minha mãe para que a gente não tivesse esse trauma. E eu fico é muito difícil isso, gente, porque durante muito tempo eu questionei assim, Deus, por que o Senhor salvou a minha vida e não salvou a vida do meu pai? Por que
eu estou aqui viva hoje, meu pai não, por que que, sabe, eram tantos porquês. Mas uma coisa assim que eu consigo imaginar, que eu consigo enxergar é que meu pai foi muito resistente a todos os tipos de tratamento. E meu pai foi muito resistente a todo tipo de ajuda. Meu pai se isolou muito, ele construiu uma barreira em volta dele. E quando foi 2009, que foi esse ano difícil, ele tinha perdido seu plano de saúde por problemas financeiros, a gente foi ter consciência disso já, ele já tinha perdido. Ele não conseguiu fazer os tratamentos adequados como psiquiatra, não conseguia comprar as medicações corretas. E ele teve um desequilíbrio químico e emocional, né, um químico, porque ele precisava da medicação para poder estar estável emocionalmente. E aconteceram coisas bem no finalzinho de 2009 que potencializaram esse desejo e esse anseio que ele tinha pela morte. Meu pai também era uma pessoa que declarava com essa boca todos os dias os desejos de morte. Todos os dias meu pai declarava isso. Meu pai declarava até a forma como ele ia fazer. E ele fez exatamente a forma como ele declarava. Então, muito cuidado com a sua boca. Meu pai, quando ele declarava essas coisas, ele fez inconscientemente um pacto com a morte. E ele não conseguia mais ver uma outra visão, uma outra esperança de vida, uma luz no fim do túnel. Que essa luz que ele enxergava no fim do túnel se chamava morte. E para ele esse pacto foi um pacto declarado. E ele não aceitava tratamento. A solução para ele era a morte, pronto, acabou. Ele não aceitava tratamento, ele era um ateu declarado, ele não aceitava que a gente falasse com ele sobre Deus, ele não aceitava nada. Então, assim, são dois testemunhos muito impactantes de uma pessoa que, do meu testemunho, onde eu consegui superar a depressão, onde foi muito difícil, gente, não foi fácil. Encarar as pessoas, encarar a vergonha, encarar a sociedade, identificar que sim, que eu assumi que eu estava doente. E o testemunho de uma pessoa que simplesmente se entregou, simplesmente declarava. A família do meu pai, né, no caso da minha família, nós somos uma família, infelizmente, com muitos casos de depressão e suicídio, né? Meu pai foi o 5º homem a suicidar na família dele. É um caso genético, é um caso fisicamente genético, né? Vocês lembram quando eu falei com vocês sobre a depressão que ela é iniciada no corpo? Nossa família geneticamente tem essa deficiência. E também quando eu me converti, que eu tive consciência, né, dessa hereditariedade, desses ciclos depressivos de suicídio na minha família, eu mais que imediatamente quebrei todas essas maldições, né, que passavam de gerações e gerações. Entrei sim, nessa época eu já estava recebendo alta do tratamento e voltei para o consultório psiquiátrico. Eu passei por todo o luto do meu pai, medicada, e na verdade tive um processo de luto bem complicado, porque eu simplesmente não vivi o luto do meu pai no momento do luto. Eu fui viver o luto do meu pai meses depois, 6, 8 meses depois. No início foi tudo foi muito agitado. Eu guardei minha dor no bolso, fui ajudar minha mãe a resolver os trâmites da empresa, né? Fui fechar a empresa dele, gerar provisão financeira para minha mãe, porque ele era a fonte de renda que ela tinha. E aí fui viver o processo de luto muito tempo depois, uns 6, 8 meses depois. Nessa época eu comecei a fazer uma terapia que foi extremamente eficiente para mim, uma terapia bem focada em traumas. E aí quando passado assim um pouco mais, tipo 2011 mais ou menos, veio uma outra notícia bem complicada para mim. Eu já tinha feito 2 cirurgias de mioma no útero. Eu já tinha retirado 24 miomas no útero. Já tinha passado por uma cirurgia bem complicada, tanto pré-cirúrgico quanto pós-cirúrgico tinha sido bem complicado. E aí eu recebi a bela notícia de que eu precisaria retirar meu útero. E eu não recebi essa notícia de forma muito tranquila, assim. Os médicos não foram muito sensíveis a me dar essa notícia. Os médicos foram bem sensíveis ao dar essa notícia.
Então sempre eles falavam assim, quando fui em 6 médicos diferentes, o diagnóstico dos 6 era o mesmo. Minha filha, o que você está fazendo com esse útero? Não tem solução para esse útero, tem que tirar esse útero. Entendeu? Não tem jeito. Eles não queriam saber se eu já tinha filho, se eu não tinha, nada disso. E essa notícia, gente, foi uma facada no meu coração, porque foi diretamente na minha feminilidade. Eu me sentia menos mulher, né? Eu já me sentia seco, me sentia estéril, uma terra estéril, né? E além do mais, eu estava com 33 anos nessa época, era solteira. E aí eu ficava assim, me martelando, eu ficava assim, gente, quem vai querer casar comigo? Eu era divorciada, com 33 anos, estéril, tinha transtorno bipolar e tinha um pai suicida. Quem que ia querer casar comigo? E essas ideias me atormentavam. E aí eu falo que nessa época meu cérebro fritou de tanto que eu pensava, de tanto que isso me atormentava, né? E como eu já estava sendo ainda, né, no processo, ainda me recuperando do luto do meu pai, eu estava medicada, continuei passando precisei passar por algumas alterações na medicação para poder me estabilizar mais emocionalmente, para poder né, superar, passar por esse processo todo dessa notícia da esterilidade. No frigir dos ovos eu consegui um médico que se sensibilizou com a minha causa e que falou assim, o amigo de um amigo de um amigo pode ser que resolva seu problema. E eu consegui chegar no amigo do amigo do amigo, consegui fazer um processo, um outro tipo de cirurgia. E eu consegui salvar o meu útero. Hoje eu tenho o meu útero, hoje a gente mora na Argentina. Esqueci de contar um grande detalhe. Eu conheci o Adriano em 2011. Na verdade, quando eu tive a notícia da esterilidade, nós já havíamos tido um relacionamento, havíamos terminado. E nesse processo aí, eu não lembro bem, a gente se reencontrou, nem lembro como que foi que nós nos reencontramos. Eu fiz essa cirurgia em outubro de 2013, e em março de 2014 nós já estávamos casados. Então Deus preparou para mim, né? Eu lembro que na época que eu conheci a Deus, eu orava para que Deus restaurasse minha vida sentimental. E Deus virou para mim e falou assim, eu não vou te dar simplesmente um marido, eu vou te dar um presente. E o Adriano foi o meu presente de Deus. Porque o Adriano me aceitou do jeitinho que eu era. Bipolar, com pai suicida, estéril e com 34 anos. Ou seja, do jeito que eu era, ele me aceitou. Então foi um presente de Deus para minha vida, porque a mulher, ela se preocupa muito isso com a parte de ser feminina e estar casada, estar com um relacionamento. Por mais que as feministas gritem sobre isso, não faz parte da essência do feminina, né? Ter um marido. E seguimos com a vida, mas não pense que acabou. 2017, eu fui trabalhar com o Adriano e 2017 foi a minha crise de depressão mais louca que eu tive, eu acho, assim. Foi uma das mais diferentes que eu tinha até então. Eu e a Adriana, a gente tinha um projeto da área de cosméticos e o projeto era fantástico, era sensacional. E a gente investiu tudo que a gente tinha nesse projeto. Tudo, quando eu falo tudo, era tudo. Tanto todos os recursos financeiros que a gente tinha, foi um projeto bem caro, e todas as energias, tudo que a gente tinha de energia foi como se a gente, apostasse todas as nossas fichas num único projeto. E era um projeto realmente sensacional. Mas o projeto não virou. E o projeto, a gente chegou numa situação onde nós tínhamos quase R$1 milhão de reais em estoque de produtos dentro da empresa e nós não conseguimos vender R$10 mil para pagar o básico das contas da empresa. Foi muito frustrante porque eu não sabia, eu descobri que eu não tinha o sangue frio para os negócios, não sabia lidar com o fracasso, eu não sabia lidar com a derrota, eu não sabia lidar com todos aqueles sentimentos. Eu estava esgotadíssima emocionalmente, eu estava esgotadíssima
racionalmente. E essa crise minha foi muito rápida. Ela, tipo assim, menos de um mês, em um período assim de 1 mês ou 2 meses. Claro que eu estava já esgotada a longo prazo. Eu estava tão focada nesse projeto porque eu havia negligenciado tanto o tratamento psiquiátrico quanto tanto tratamento psicológico. Eu sempre tive uma atividade física como uma válvula de escape, porque como eu sempre tive essa tendência de ter a mente acelerada, de ter essa energia, a atividade física sempre me dava uma... Era minha válvula de escape, eu conseguia descarregar ali na atividade física todo esse excesso que eu tinha. E eu negligenciei tudo isso. E aí, em menos de 1 mês, eu tive uma degradação assim muito rápida. A minha mente fritava. Minha mente ficava ligada no 220, fritando meu cérebro, literalmente falando. Eu tinha dores, dormência nos braços, eu tinha taquicardia, eu acordava de madrugada com meu coração disparado e eu achava que eu ia morrer. Fui parar no hospital 2 vezes para fazer o eletro, porque eu tinha plena convicção de que eu estava morrendo. E assim, eu lembro que num final de semana, de uma quinta para um domingo, eu me prostrei numa cama. E dali eu não levantei mais. O Adriano foi trabalhar um dia, me deixou dormindo. Quando ele chegou, eu estava exatamente do mesmo jeito. Ele conseguiu me forçou a comer alguma coisa, me forçou a tomar um banho. Na sexta-feira, a mesma coisa. Quando foi no sábado, ele fala que eu saí para fazer uma caminhada no sábado e quando eu voltei ligada no modo zumbi, assim, com pensamentos desconexos, com fala desconexa. Estou completamente distante, apática, com o olhar perdido, lânguido. E nesse momento, quando ele se aproximou de mim, como que ele começou a se aproximar, eu expressei para ele o meu desejo de morte. E é engraçado que o crente, aí eu já havia me convertido, já havia tido experiências com Deus. E aí, quando eu me converti e veio os desejos de morte, já não veio aquela coisa, foi totalmente diferente da primeira vez, porque o crente, quando ele quer morrer, ele não pensa exatamente na morte como eu pensava da primeira vez. Ele pensa assim, ai Senhor, né? Eu orava, como Elias assim, orou na caverna. Senhor, me leva, Senhor, não quero mais viver, Senhor, não me permita acordar amanhã, Senhor, faz uma tragédia que eu morro de carro de uma forma muito rápida, mas que eu morra, entendeu? E eu chegava a pensar assim, como minha família já tinha sofrido um luto, uma tragédia muito grande, eu pensava assim, Senhor, faz uma tragédia coletiva então, que morra eu, minha mãe, meu irmão, meu marido, tudo junto, porque aí ninguém vai sofrer o segundo processo de luto. E meu marido, ele conseguiu ter essa sensibilidade, ele conseguiu identificar os sinais de que eu estava num processo, né, de depressão bem grave, que emitia sinais de suicídio. E ele me levou no mesmo sábado, no sábado à tarde, ele conseguiu acionar meu psiquiatra. Meu psiquiatra me atendeu e me medicou imediatamente. E foram 60 dias bem difíceis, assim, os 60 dias pós-início do tratamento foi bem difícil, porque eu me sentia um corpo deitado num quarto escuro durante 60 dias. Eu tinha sensibilidade à luminosidade, eu tinha sensibilidade a barulho, eu não conseguia ler, eu não conseguia ver televisão, eu não conseguia fazer absolutamente nada. A única coisa que me distraía era a visita dos meus sobrinhos, estar com os meus sobrinhos e nada mais além disso. Eu me sentia um zumbi dentro de um quarto escuro. E passado, assim, eu lembro que foi uma das fases que eu mais tive dificuldade com a medicação, que eu mais senti os efeitos colaterais da medicação, porque mesmo com a medicação eu não conseguia dormir e isso me deixava exausta, sabe? E aí depois, quando a medicação começou a estabilizar, que eu comecei a me estabilizar emocionalmente, comecei a conseguir sair do quarto escuro, né? Comecei a retomar a minha vida, retomar a vida, né? Sair do modo zumbi, retomar a minha vida. Eu sempre acreditei que a cura não estava na medicação, que a cura, você precisa buscar essa cura, né? Através de uma terapia com um psicólogo, falando, verbalizando, como eu fiz várias vezes, né? Durante esses anos aí, eu fiz terapia durante muitos anos. É excelente, eu acho que todo ser humano tem que fazer terapia. E depois você tem que buscar sua cura desenvolvendo a sua espiritualidade.
É comprovado assim, cientificamente que as pessoas que têm a fé desenvolvida superam a depressão de forma muito mais rápida. Mas aí estava um problema que eu tinha, né? Porque o meu problema nessa situação toda era com Deus. Eu descobri que eu estava numa queda de braço com Deus. E eu comecei a renovar minha mente, ainda não consegui ir para a igreja, não consegui escutar ministrações, não consegui escutar louvor, nada disso. E eu comecei a escutar vídeos na internet com a palavra de Deus para que minha mente fosse renovada. E eu recebi cura, né, sobre essa situação através de um vídeo do Ed Renekiewicz. Obrigado, Ed. É um vídeo que se chama Abraão, a fé no limite do absurdo. E é onde eu não vou conseguir expressar tudo para vocês, mas eu vou resumir em uma frase que o próprio Ed usou, que Deus, ele não é meu patrocinador, Deus, ele é meu pai e meu provedor. E Deus, ele não deixa de ser Deus simplesmente porque ele realiza todos os meus sonhos e projetos. Deus é Deus, independente dos meus planos e projetos darem certo ou não. E aí eu consegui ter um concerto com Deus. E minha vida espiritual mudou completamente depois dessa ministração. Completamente. A minha visão de Deus mudou completamente depois dessa ministração. Vocês acham que vídeos para o YouTube não podem salvar vidas? Vocês estão muito enganados. Esse vídeo salvou a minha vida. Resumidamente, gente, atualmente eu moro na Argentina e minha vida tem continuado, né? Passamos por muitos momentos difíceis depois disso. Até então não precisei voltar, né, ter um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, né? E você deve se perguntar assim, onde é que estava Deus durante tantas essas tragédias na minha vida, né? Tem uma frase de Paulo que essa semana eu escutei um cara na internet falando e ele perguntou assim, você é bosta ou você é esterco? E o Adriano até olhou para mim assim, falou assim, que coisa vulgar. E eu peguei e virei para ele e falei assim, eu sou esterco. E ele olhou para mim assim, eu falei assim, lembra aquele versículo de Paulo onde ele fala que todo o sofrimento dele é esterco para que ele possa propagar o evangelho. Então eu entendo que todo o meu sofrimento é fertilizante, faz forte, me faz fértil, torna uma potência para que eu possa propagar a palavra do Senhor e que eu possa, através do meu sofrimento e do meu testemunho de superação, incentivar pessoas e quem sabe conseguir vidas. Já com pouquíssimos vídeos já postados no YouTube, já consegui assim, várias pessoas, assim, quando eu falo várias, foram tipo umas 8 pessoas que assistiram os vídeos e falaram assim, olha, já marquei minha consulta com um psiquiatra, olha, isso acontece comigo. Isso para mim já é uma grande alegria. Se eu tenho uma fórmula mágica para você sair da depressão, não tem. Queria ter, porque uma hora dessa eu estaria milionária, né? Mas não tem. Eu posso te falar 2 coisas que eu tive comigo como lema de vida e que pode ser que dê certo para você, pode ser que você encontre sua própria forma. A primeira, na verdade, 3 coisas. A primeira coisa foi entender que a depressão é uma doença e que ela precisa ser tratada no corpo, na alma e no espírito. Se você entender essa chave, se você conseguir, se você que passa por depressão, você que tem um familiar que tem com depressão, se você entender só isso, que a depressão é uma doença e ela deve ser tratada no corpo, na alma e no espírito, você já vai entender a grande chave, o grande código para se salvar dessa doença. O que você precisa descobrir é como você tem que se tratar dentro de cada uma dessas esferas. Como você, no corpo, através de medicação, através de atividade física, na alma, falando e ressignificando preconceitos firmados na sua mente, e no espírito, desenvolvendo a sua fé. E eu deixo aqui como que no espírito eu fui extremamente, absurdamente fortalecida no espírito. Eu fui absurdamente sustentada no espírito. Na última crise de 2007 eu não conseguia orar. Eu lembro que eu virava para Deus e falava assim, Deus, eu não consigo orar, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que isso vai passar e que o Senhor está no controle de todas as coisas. No tempo certo nós vamos ter nossa conversa. No tempo certo o Senhor vai me mostrar as coisas que tudo, me fazer entender tudo isso que aconteceu comigo. A primeira coisa que eu fiz foi encontrar o meu lugar no colo de Deus. Foi ter a minha identidade construída como filho de Deus. Isso para mim foi
é uma grande chave. Quando você sabe que você é filho de Deus, que você encontra o seu lugar no colo de Deus, gente, pode o mundo desabar, pode tudo dar errado, tudo cair, mas você está ali, ó, no colo de Deus, sentada no colo de Deus, sendo protegida pelo seu Pai. Está tudo um caos, mas Ele está ali te protegendo e Ele está ali cuidando de tudo. Por mais que você não entenda nada que está acontecendo, quando você encontra seu lugar no colo de Deus, tudo muda. Por mais que você você consegue saber que você está passando no meio de um tsunami, mas que você está protegido por uma bola assim, super protetora e que Deus está te guardando de todas as coisas. A segunda coisa é manter a chama da esperança acesa no seu coração. A Bíblia fala que o Senhor protege aqueles que o temem e aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor e Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Isso está em Salmos 33, do 17 ao 21. Eu fiz desse salmo, não só esse salmo, mas esse salmo um mantra da minha vida. Um mantra para que a chama da esperança, da salvação, a certeza de que eu sou um espírito vivendo uma experiência humana nessa terra, essa chama de que eu sou um estrangeiro nessa terra, essa chama de que o melhor ainda está por vir, essa chama de que o que o Senhor tem para fazer por mim e por todos nós que creem, confiem nele, reconhecem Ele como seu Senhor e Salvador, tem ainda por viver, é muito maior do que isso que a gente está vivendo. Então mantenha a chama acesa, a chama da esperança acesa no seu coração. Isso faz toda a diferença, por mais que os dias escuros, que você não vê a luz no fim do túnel, você pode ter certeza que a luz da esperança, da chama da esperança, vai te guiar e vai te confortar. Eu queria nesse momento orar ao Senhor para que Ele, de forma sobrenatural, você que está escutando esse vídeo, Ele possa inundar o seu coração de paz e que Ele possa, de uma forma sobrenatural, ministrar cura sobrenatural sobre a sua vida. Eu oro para que Deus te cure na sua infinita grandeza, na sua infinita misericórdia, mas no seu infinito poder, que Ele possa te curar de forma sobrenatural. Que Ele possa te direcionar aos profissionais adequados, que o Senhor possa direcionar seus familiares e seus amigos a te ajudarem a sair do fundo desse poço. A depressão é quando você entra num poço profundo e você não consegue sair dali de dentro sozinho. Pessoas precisam jogar uma corda para que você se agarre e se saia desse lugar. Então eu oro ao Senhor que envie anjos dele, que envie pessoas preparadas para te ajudar e te suportar. E que ao momento que a corda for jogada, você tire forças do fundo do seu ser e consiga agarrar essa corda e consiga sair. Não é fácil, não é rápido. Meus tratamentos de depressão demoraram em média 2 anos, cada um deles. Em média. Não é fácil, não é rápido. Talvez você vai ter que desenvolver uma forma de administrar essa doença, talvez para o resto da sua vida. Mas eu quero te dizer que há esperança e que há uma luz no fim do túnel. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu peço que você o faça agora. Que você o reconheça, esse é o princípio de tudo. É o primeiro passo de fé que nós temos que ter. É reconhecer o nosso Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E como que eu faço isso? Simplesmente falando: Senhor, eu te entrego a minha vida e reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Faz de mim a tua morada e me conduz ao caminho da vida eterna com o Senhor. O Senhor não resiste a um coração contrito e o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Eu espero que este vídeo tenha edificado a sua vida. Espero que você
possa... Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Espero que você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que sofram com essa doença, ou com familiares, ou pessoas que têm familiares que sofram dessa doença. E nos encontramos em breve no próximos vídeos do canal. Ainda vamos continuar falando um pouco mais sobre a depressão aqui no canal. E é isso, gente. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Um grande abraço. Tchau.